Olá, tudo bem? Estou voltando aqui para dar para vocês um retorno a respeito desse último vídeo que a gente fez aqui sobre esse post aqui. Lembra desse vídeo? Eu tinha perguntado para vocês para que cada um falasse o que é que você entendia, porque a gente tinha feito essa postagem aqui no nosso Instagram de maneira genérica, de maneira bem aberta, e foi um post que repercutiu muito para nossa surpresa. A primeira coisa acho que para falar para vocês é o seguinte: ele está aberto, genérico, e ele serviu como um experimento, porque se você olhar bem a maneira como ele está escrito, ele não fecha a ideia, ele deixa a ideia aberta, e isso foi de propósito. A ideia de simplesmente estimular a imaginação, o sentimento de cada um, estimular que cada um colocasse ali alguma resposta a respeito disso, sem que a gente estivesse dizendo ou concluindo a ideia. Deixar a coisa de maneira aberta é justamente para permitir que a consciência de cada um fluísse na direção que tradicionalmente você já tem. No vídeo anterior, eu dei uma dica, né? Eu falei, olha, lembra aqui o seguinte: as nossas gerações foram muito influenciadas pela Disney, né? Inicialmente com aquela ideia de que existe uma parte positiva, iluminada, uma parte superior dentro de você, que normalmente nos filmes das princesas da Disney é apresentado para nós como ouvir a voz do coração. Então, sempre que você tiver em alguma situação insolúvel, sempre que você tiver em desespero, sempre que alguma coisa ruim acontecer, sempre que você não souber para onde vai, ouça o seu coração, porque ali dentro há a resposta. Um outro elemento muito mais profundo, muito mais significativo do que a Disney, mas eu não tenho certeza se muito mais influente também, foi o Freud. O Freud mostrou para o mundo que, diferente do que se pensava até o momento em que o Freud surgiu, até o momento em que o Freud fez o seu trabalho, diferente do que todo mundo pensava, as nossas decisões não são tomadas exatamente pela nossa consciência, pela nossa cabeça, mas existem uma série de forças dentro de nós que até o Freud ninguém conhecia, aquilo que ele chamou de inconsciente, e esse inconsciente, que é a maior parte de nós, está o tempo todo determinando aquilo que a gente vai fazer. E a gente sempre pensou que as nossas decisões eram tomadas com base na nossa racionalidade. E o Freud mostrou que a coisa não funciona bem assim. Na verdade, na maior parte do tempo, a tua racionalidade funciona muito mais para racionalizar a decisão emocional que você tomou. Você toma uma determinada decisão com base nas suas emoções e justifica ou tenta justificar de uma maneira racional, por isso, racionalizar, aquela emoção que não tinha tanta carga racional assim, que era muito mais emocional do que racional. Por que a gente está dando esses dois exemplos aparentemente desconexos, a Disney e o Freud? Porque quando você olha para dentro de você, você ou não reconhece coisas como foi provado pelo Freud, apresentado pelo Freud e provado por ele, ou você é influenciado por ideias que podem não ser verdadeiras, mas que você tem uma tendência enorme a aceitar essa ideia de que você tem uma luz dentro de você, uma coisa divina, que você é co-criador da realidade, ou seja lá o que for, mas você tem uma tendência enorme a aceitar, acreditando que isso é espiritual, quando, na verdade, esta tendência que você acredita ser algo espiritual, que faz você crer que dentro de você tem uma coisa muito boa, é, na verdade, mais uma artimanha do seu ego. Veja, se você olhar nos comentários do vídeo anterior, você vai ver que as pessoas falaram coisas diferentes. Teve gente que falou de voltar para a casa do Pai, de anjo, Jesus Cristo. Outras pessoas falaram de arquivos acásicos. Outros falaram que a gente tem uma parte boa e uma parte ruim, que a gente tem que tomar uma decisão sobre qual das duas a gente vai estimular ou vai viver mais deste lado ou daquele lado. Tudo isso dentro da gente. Teve gente que falou sobre a nossa carga das reencarnações que eu trago no meu DNA. Percebe ali que, embora o vídeo não tenha tido muitos comentários, mas os comentários que tiveram apontaram em direções diferentes. Entende? Por isso que ele foi feito, esse post foi feito de maneira aberta assim. E no final das contas, quando a gente diz que quando você olha para dentro, o que você vê é menos do que 1%, fica meio que provado
ou pelo menos uma tendência, porque o número é muito pequeno, né? Quando você vê que as pessoas reagem de maneiras diferentes a uma afirmação como essa. E como eu disse aqui, a ideia que foi estimulada pela Disney de que você tem alguma coisa ali dentro e que você tem uma tendência enorme a aceitar, de que tem alguma coisa boa ali dentro, é uma artimanha do seu ego. Porque, veja bem, se tiver uma coisa boa ali dentro que você pode decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, por que é que você ainda está vivendo nessa realidade aqui? Por que é que o mundo vai sempre de mal a pior se a gente tem esse lado bom dentro da gente? Alguns talvez chegariam a dizer assim, porque a pessoa está escolhendo errado. Pois é, por que a pessoa escolhe errado? Porque ela é errada. Porque aquilo que está dentro dela, porque as emoções dentro dela, como provou Freud, controlam ela, só que ela justifica sempre a si mesma de uma maneira racional para ela mesma poder acreditar que a decisão dela foi acertada e não foi simplesmente controlada por essas emoções descontroladas dentro dela. Tá dando para me entender? E é óbvio que falar sobre Kabbalah aqui, sobre o desenvolvimento da alma e sobre como fazer essa descoberta interior é alguma coisa que a gente ainda está muito longe. Para a gente se aproximar disso, você precisa começar a estudar. Entenda, olhar para dentro de você, se eu quisesse aqui falar uma coisa aqui para finalizar esse vídeo, eu ia dizer o seguinte, quando é dito que você não consegue ver menos do que 1%, eu vou tentar dar uma imagem aqui para vocês pensarem. Se quiserem comentar ou perguntar, pode fazer aqui embaixo desse vídeo mesmo, que pode deixar o seu comentário aqui. Mas pensa aqui o seguinte, imagina dois objetos em oposição um com o outro, parados. Tá? Imagina, você pode imaginar qualquer coisa, imagina duas máquinas, né, dois braços mecânicos. Você pode imaginar dois braços mecânicos como um cilindro hidráulico, onde um empurra o outro. E quando você olha para ele, eles estão parados. Ok? O que é que significa isso? Que existe ali uma neutralidade que é o resultado do equilíbrio das forças. Desse que empurra nessa direção e do outro que empurra na direção oposta. Tá certo? Mas você consegue calcular, apenas observando, quando você vê os dois parados, qual é o tamanho da força que está ali? Porque veja, se tiver uma força pequena, vamos colocar um número sem colocar a unidade de grandeza. Se tiver uma força 3 de um lado e uma força 3 do outro lado, o resultado vai ser 0. Eles vão estar parados. Se tiver uma força 5.000 de um lado e 5.000 do outro, o resultado também vai ser 0. Vai ser o mesmo resultado que a força 3 e 3. Se eu tiver uma força de 120.000 de um lado e 120.000 do outro, o resultado vai ser o mesmo. Do primeiro exemplo que a gente deu aqui da força 3. Portanto, quando você olha para dentro de você, além da gente desconhecer as coisas, além de muita coisa estar inconsciente, além de eu ter uma série de equívocos a respeito de mim mesmo que foram estimulados por essa cultura, que é resultado do nosso ego, que o nosso ego aceita muito bem isso, porque a gente quer achar que a gente é muito positivo, muito verdadeiro, mesmo que as pessoas que falaram que a gente tem um lado bom e um lado ruim estivessem corretas, a gente poderia aqui partir do princípio que esse estado em que a gente se encontra, onde a gente é mediano, né? Porque aqui ninguém é assassino, bandido e ninguém é santo. Mas quando você se vê mais ou menos como um cidadão de bem, talvez essas forças ali dentro podem ser forças fracas, médias ou muito fortes, e mesmo assim você não tem nenhuma condição de descobrir o que é que está acontecendo ali dentro. O primeiro momento em que a luz começa a se fazer nessa escuridão toda, para que você saia dessa ilusão ou desse desconhecimento, é quando você começa a perceber que talvez você não seja tão bom assim, ou que a tua base de comparação esteja errada. Porque se você estivesse comparando com as outras pessoas medianas, aí você pode ver que você está um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, melhor do que alguns, pior do que outros. Mas se for assim, não tem muito mais o que fazer.
A proposta que a Kabbalah vai apresentar para a gente é uma coisa muito diferente, para você ir muito além desse limite humano, descobrir de verdade o que está dentro de você, descobrir o que seria, alegoricamente, esses outros 99% que você não conhece, e a partir dali começar uma verdadeira jornada espiritual, não só de esclarecimento de conhecimento, mas principalmente de realização. E se você quer fazer isso, continua com a gente aqui nesse canal e considera começar a estudar conosco. Tem muito mais para falar a respeito disso. Se você quiser, coloca aqui nos comentários, ou eu vou agradecer aqui, vou encerrar e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Não deixa de dar o joinha, não deixa de dar o joinha, não deixa de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, não deixa de colocar isso nas suas redes sociais para todo mundo ter a oportunidade de conhecer a gente e de despertar para a sabedoria da Kabbalah. Obrigado e até o próximo vídeo.